Fala pessoal, tudo bem? Começando a segunda live dessa nova temporada das lives de domingo. Vamos esperar aí o pessoal entrando. Boa noite para quem está ao vivo. E vai falando aí pessoal, da onde que vocês estão falando? De que lugar, país, cidade aí do Brasil? E aproveitem também pessoal, hoje a gente tem muito assunto. Tá aí o grande Gabriel Milagres, Bubu Fit tá aí também, Rodrigo Martins. E aproveitem para pegar também papel e caneta, pessoal, que vai ter bastante coisa pra gente anotar. Enquanto isso, pessoal, vai divulgando também quem vocês acham que merece ter esse conteúdo. É um conteúdo muito especial. A gente vai falar da economia global, como é que está essa dinâmica, fazer uma pequena retrospectiva em relação ao que está acontecendo, até do pré-pandemia. Vamos fazer também, falar da situação da economia brasileira, vamos falar quem é o culpado da inflação, vamos analisar os dados dos Estados Unidos, tem dados aí e gráficos que acho que vocês não viram em lugar nenhum, que vem lá desde a independência americana, para a gente poder formar a própria opinião através do conhecimento de base aplicado. Situação atual também do Brasil, inflacionária. Vocês vão aprender também a calcular quanto que o governo tem que economizar para manter a relação dívida-PIB. Isso é importante para a nossa dívida, não descontrolar. Enfim, tem muita coisa. Tá aí o pessoal aí de Minas Gerais, de Curitiba, Natal, Rio Grande do Norte. Não, pessoal, a live não ficará salva no Instagram, Então, acho que já podemos começar. Vamos ver quem mais mandou da onde está falando. Governador Valadares, Goiânia, Salvador, Campo Mourão, Criciúma, Cuiabá, Team Global aí, um abração, Belo Horizonte, Nova Iguaçu. Então, gente do Brasil inteiro, Fortaleza, Belém. Então, se prepara que vai ser bem interessante, não é? Pessoal perguntando também do Tesouro Direto, a gente vai analisar a curva de juros, um movimento importante que está acontecendo na curva de juros, o que isso diz respeito na prática. A gente vai ver também o custo de capital das empresas brasileiras para a gente responder, será que está caro, está barata a Bolsa Brasileira? Enfim, não é? Então, vamos nessa aí, vou desabilitar aqui os comentários para a gente se concentrar. Então, vamos lá, pessoal. O título de hoje dessa segunda live, que são 7 domingos seguidos, esse agora é o segundo domingo, é quem é o culpado da inflação, não é? Porque a gente vê, às vezes, uma outra narrativa por aí, uma notícia, a gente também se assusta quando sai, por exemplo, vai no supermercado, vai ver o preço das coisas, o nosso custo de vida subindo, etc. Então tem alguns conceitos que são bem importantes para a gente entender. Mas antes, vamos fazer uma retrospectiva do que está acontecendo na economia global, bem até antes do Covid-19, dessa pandemia. Então, mais ou menos, se a gente voltar no tempo, em meados de 2019, a economia global, quando a gente fala economia global, a gente está falando de vários países que têm uma grande economia, então as maiores economias do planeta, começando a sinalizar mais ou menos a mesma coisa, o que torna o sinal ainda mais relevante. Então, meados de 2019, a gente começa a ter sinais do chamado late stage, que é o quê? É um ciclo avançado da expansão econômica e começa, os primeiros sinais de que ela vai desacelerar e até mesmo entrar em recessão. Lembrando que a longa expansão da economia mundial começa lá depois da crise de 2008, lá a partir de 2009, começo de 2009, e vai embora, Então é uma longa expansão. Infelizmente o Brasil não aproveitou totalmente essa expansão global, depois a gente vai até comentar sobre isso. Enfim, você tem esses primeiros sinais, até antes da pandemia. E aí vem o choque da pandemia e derruba todas as economias do planeta. As economias são literalmente desligadas, não é? Lockdown, distanciamento social, a incerteza muito grande. E aí os governos que já vinham, injetando, principalmente os Estados Unidos e a Europa, já vinham injetando dinheiro na economia desde a crise de 2008, eles aumentam ainda mais, Então eles fazem estímulos fiscais e monetários. Estímulos fiscais quando o governo está gastando muito,
né? Está aumentando as suas despesas. E estímulos monetários, ali injeta dinheiro, derruba a taxa básica de juros, e isso acontecendo também com vários países do mundo, praticamente todos os países fazendo isso. E aí o que acontece, né? É o que a gente vai ver, né, de quem é o culpado da inflação. Tá, aí vem a pergunta agora, pessoal. Como é que está a situação hoje da economia global? Será que tem como a gente ver isso? Então segura na cadeira que tem um gráfico aqui que eu separei, que é o primeiro, muito legal. Então vamos lá. O que é esse gráfico aí, pessoal? Esse gráfico é o índice de surpresa econômica e índice de surpresa inflacionária, que é calculado pelo CIT. Tá, como é que a gente faz para ler essa métrica? Tá, a linha branca é o índice de surpresa econômica da economia global. Como é que funciona essa métrica? Quando os dados econômicos saem muito acima do esperado, ou saem simplesmente acima do esperado pelos analistas, aquilo que tinha sido estimado, ela sobe. Quando os dados saem abaixo do esperado, por exemplo, a gente acha que vai crescer, sei lá, 2, aí sai um dado lá, 1,5, ela cai. Então ela sobe quando os dados estão acima do esperado e cai quando os dados estão abaixo do esperado. Já a amarelinha é o índice de surpresa da inflação. Então, normal, a gente está vendo esse gráfico aí que vai desde 2016, tem uma queda brusca lá na pandemia, lá no começo de 2020. Depois tem uma grande recuperação, então o mundo, naquela época, achando que ia vir o fim do mundo econômico, que já ia acabar, e os governos aumentando lá os estímulos fiscais e monetários. Até aí, tudo bem. E a economia está numa boa. Aí o que acontece agora, pessoal? Dá uma olhadinha a dinâmica das últimas semanas e meses. Você tem já há algum tempo a linha amarela disparando, ou seja, as surpresas inflacionárias não param de crescer, ou seja, a gente achou que a inflação vai ser temporária, ia ser 3, aí sai 3,5, sai 4, sai 5, métrica disparando. Lembrando que esses dados são para a economia global, é como se estivesse olhando o planeta. E em relação à economia, os dados saindo muito abaixo do esperado. Então a linha branca caindo. Então a linha amarela subindo e a linha branca desabando nas últimas semanas, literalmente. O que isso está sinalizando para nós? Está sinalizando que depois da retomada que a gente viu, o início da reabertura das economias, como ela foi acompanhada por uma série de distorções, entre elas a própria inflação de preço, que depois a gente vai ver quem é o culpado, como é que funciona. Olha que situação que a gente está. É uma situação de uma dinâmica do tipo estagflação mesmo, que é a economia global se deteriorando, caindo bruscamente e, ao mesmo tempo, a inflação não parando de surpreender. A gente viu uma situação parecida como essa no mundo lá nos anos 70 e 80, e é uma grande armadilha que os governos têm para conseguir escapar. Imagina, você está numa situação que a sua economia a atividade econômica está caindo, ao mesmo tempo que a sua inflação está disparando. E aí? Você aumenta a taxa de juros e derruba ainda mais a economia? Você reduz a taxa de juros, estimula ainda mais a economia e a inflação dispara ainda mais e foge do seu controle? Então, a gente já tem essa primeira informação. Lembrando que ao longo desses domingos a gente vai aprofundando o cenário global e vai detalhando. Outro ponto interessante que eu queria compartilhar com vocês, que a gente tem que começar a acompanhar a partir de agora, é que o destaque negativo desta queda da atividade econômica global é a China. Você tem, obviamente, todos os países, não é, se deteriorando, né, as principais economias desacelerando, elas vinham se recuperando e começaram a cair. Só que a China é hoje uma das que mais preocupa. Por quê? A China, desde lá de 2001, quando ela entra na Organização Mundial do Comércio, como eu falei no domingo passado, ela tem aquele processo migratório de áreas rurais para áreas urbanas, construindo cidades, demandando commodities, minério de ferro, todo aquele processo de urbanização da China, o aumento da renda também por lá. Você tem agora uma desaceleração na economia chinesa, que era um dos grandes motores da economia global, que a gente não vê isso acontecer há décadas, literalmente. E além do que, a China, ela se tornou ali uma das principais cadeias de produção e por muitos anos ela inundou o mundo, né, com seus
seus produtos e a preços, né, muito baixos, porque ela tinha um custo, não é, muito baixo de produção, e isso praticamente não existe mais. Então, ao invés dela exportar deflação para o mundo, o que permitia que os principais países conseguissem manter suas taxas de juros lá embaixo, porque a inflação do mundo estava muito baixa, a China inundando um mundo de produtos, inundando um mundo de deflação, isso agora começa a se reverter. Você tem pressões inflacionárias no mundo inteiro, não é? Inclusive na China. Então, agora a gente vai, né, responder a pergunta e entender alguns conceitos importantes, que é para a gente entrar nessa parte da inflação. Então, vocês viram aí, já anotaram que a economia está entrando numa dinâmica do tipo estagflação, economia global surpreendendo em termos de crescimento econômico negativamente, enquanto a inflação, não é, subindo. Vocês também já anotaram que a economia chinesa tem que ser monitorada, ela era um dos principais motores de crescimento e agora ela está, né, num processo de deterioração já há algum tempo, sem falar que ela não mais exporta deflação para o mundo, pelo contrário, né, o mundo inteiro sofrendo, não é, com pressões inflacionárias. Então, vamos entender quem é o culpado da inflação, o que é inflação, suas consequências, enfim. Inflação, a gente tem que entender como um fenômeno monetário. Um fenômeno monetário. Você tem um aumento da oferta de moeda em determinada economia e você pode ter determinadas consequências se esse aumento da oferta monetária ocorrer numa proporção maior do que aqueles produtos e serviços que tem naquela economia. Então vamos entender de uma forma simples. Aquela velha história que eu conto para vocês. Imagina se hoje o Banco Central ele emite dinheiro aqui no Brasil, ele cria dinheiro do nada, e ele deixa todo brasileiro milionário. Pô, a ideia parece super boa, a intenção parece super boa, vamos ver as consequências. Todo mundo é milionário a partir de agora, num estalo de dedos. Eles vão lá, apertam um botão, você vai olhar seu saldo ali na conta, você tem R$1 milhão, e mais do que você já tinha. Quem não tinha nada, tá lá R$1 milhão, enfim, todos milionários. Você tem uma oferta de produtos e serviços na economia brasileira que é restrita a mão de obra disponível, a matéria-prima disponível para produzir esses produtos e serviços, ao tempo para produzir isso. Então, você tem um tempo para fabricar e fazer as coisas. Você também é restrito ao próprio conhecimento e know-how para você saber fazer essas coisas. Enfim, a oferta de uma economia ela não muda assim no curto prazo. Pelo contrário, ela tem uma série de restrições. Então, se você aumenta o poder de compra de todo mundo, da oferta, os problemas ali vão continuar. Sai todo mundo para consumir esses produtos e serviços. O que acontece com os preços? Dispara. Tá. Mas quem disse que eu quero comprar do Brasil, gente? Eu quero comprar do exterior. Então, sai todo mundo, mas para comprar do exterior, você precisa de moeda estrangeira. Sai todo mundo para comprar moeda estrangeira. O que acontece, por exemplo, o dólar dispara. Então você tem uma série de distorções que acontecem, né? E a verdadeira riqueza vem da produção. Não adianta você criar formas de artificialmente incentivar a demanda. Você tem que incentivar ali a oferta. A oferta bem sucedida no mercado, ela gera renda. Parte dessa renda pode ser gasta, investida, e você vai tendo um círculo virtuoso. Agora, você incentivar, por exemplo, criar dinheiro do nada, vai gerar inflação de preços como uma das principais consequências, vai acontecer o que a gente está vendo agora também de desalinhar a estrutura produtiva. Imagina, as economias foram desligadas, fechadas, e você turbinando a demanda, turbinando o poder de compra das pessoas, e aí começa a ver chuva de pedido disso e daquilo, só que tem cadeias de produção que foram interrompidas, não voltaram. Então, por exemplo, para fabricar carro, começa a faltar vidro, começa a faltar aço, e aí a coisa, quem vendeu esses pedidos por determinado preço, aí a coisa pega. Quem tinha estoques, vendeu estoque, vai repor e aí vai ter, não é, realmente outro preço. Então, a gente viu uma parte conceitual. Tá, agora se segura na cadeira que os próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês vai mudar a percepção que vocês têm desse conceito e a gente vai ver quem é o culpado. Tá, o primeiro gráfico que eu quero compartilhar com vocês é a oferta monetária, a variação anual da oferta monetária. Então, a gente pegando a oferta monetária, comparando com o mesmo período do ano anterior, dos Estados Unidos. E este gráfico que está aí, ele começa lá em 1960.
Perceba que você tem grandes picos no começo do gráfico, aqueles anos 60 e 70, extremamente inflacionários. Você tem lá, até botei uma bolinha vermelha, não sei se vai dar para vocês verem lá, 2008, que foi uma variação anual não muito significativa, assim, historicamente até significativa, mas nada assim fora da curva. E em 2020, a partir da pandemia, olha a pancada que deu. A maior variação anual da história em relação à oferta monetária, ou seja, nunca injetaram tanto dinheiro na economia. Lembrando que uma das diferenças para 2008 justamente é essa. A gente tem uma intensidade do aumento da oferta monetária dessa vez muito superior a 2008 e muito superior também aos anos 70 e 80. Outra diferença também, em 2008, que é muito importante a gente também questionar, aonde esse dinheiro novo entra. Em 2008, esse dinheiro novo entrou, a maior parte, no mercado financeiro. E aí os caras foram lá, depositaram no próprio Banco Central americano para ganhar lá um juro, sem fazer nada. Tipo, cria dinheiro da nada, me dá, eu vou lá e deposito e ganho os juros ali sem fazer nada. Desta vez, a gente teve uma diferença que esse dinheiro novo criado, ele se espalhou praticamente por toda a economia. Por exemplo, nos Estados Unidos, cheques enviados, vai lá, gasta, faz isso e tal. Lembrando, a gente não está questionando se a intenção era boa ou não, a gente está analisando como a economia funciona e a partir dessas escolhas, quais são as consequências. Então a gente teve a maior oferta monetária da história. Então agora se prepara porque vai piorar. Que tal se a gente olhar um gráfico desde lá de 1875? O que vocês acham? Da própria oferta monetária dos Estados Unidos. E a linha preta, justamente essa oferta monetária, e a linha vermelha é a variação anual, né, da inflação, comparando ali os últimos 12 meses. Então dá uma olhadinha aí, a maior variação, maior aumento da oferta monetária da história americana. Repito, a maior variação da oferta monetária dos Estados Unidos. Tá, agora a gente tem que fazer aquela pergunta. Tudo bem, né? Como se aumentasse a variação, a oferta monetária, numa proporção dos produtos e serviços, o lastro daquela economia, maravilha, né? Você não teria grandes problemas. Tá, agora coloca numa situação que a pandemia nos colocou, que a gente teve um choque de oferta. Ou seja, a oferta que já era restrita no curto prazo, ela foi ainda mais derrubada. Então faz uma combinação de forças, um aumento da oferta monetária brutal, combinado com menos produtos e serviços nessa economia. O que você espera? Não tem jeito. Uma disparada, não é, dos preços, aumento do custo de vida. E isso já se refletindo também, a gente vai ver dados do Brasil. Mas antes disso, queria colocar outra questão também para vocês bem importante. Esse gráfico aqui é a inflação acumulada nos Estados Unidos desde lá de 1789 até os dias de hoje. Você vê que por muito tempo, ali na maior parte do gráfico, ela está meio estável. Quer dizer o quê? Quer dizer que se tinha momentos de inflação, momentos de deflação. Inflação, lembrando, não é? Inflação é um aumento generalizado dos preços. Porque se tivesse um choque ou outro de um produto ou outro, mas a oferta monetária ela ficasse estável, você tem uma mudança dos preços relativos, mas você não tem uma alta generalizada. Quando você tem uma alta generalizada, isso só pode ser criado você manipulando a oferta monetária. Senão você só tem um ajuste, porque você tem lá a mesma quantidade de moeda, não é? Para ser utilizada, né, diante daquele lastro de produtos e serviços. Quando que isso acontecia? Isso acontecia quando o dinheiro, no caso aí esse gráfico é dos Estados Unidos, o dólar, ele tinha um lastro. Então o governo, para aumentar a oferta monetária, ele tinha que ter o correspondente ao metal do lastro. Por exemplo, padrão ouro. Isso dava uma trava nos caras. Os caras queriam aumentar as despesas, mas eles tinham que ter o equivalente, não é, ao metal. A partir dos anos 30, o governo americano começa uma série de ataques para tentar enfraquecer o padrão ouro. Chega até mesmo confiscar o ouro, né, em 1933, falando para os americanos, que os americanos começam a perceber que vem inflação e começa a pular fora do dólar e ir para o ouro.
Aí o governo percebe e fala, é o seguinte, meu, a partir de agora todo o ouro está confiscado. Ou você entrega o ouro e deposita e recebe o correspondente à taxa de conversão que nós estipulamos, ou você será preso e multado. E para vocês terem uma ideia, os americanos só puderam se expor de novo ao ouro a partir de 1970, porque só era liberado ali para coisa médica, não é? Joia, essas coisas, mas para a exposição de patrimônio, portfólio, investimentos, foi confiscado e proibido, para vocês verem como realmente tem muita coisa que a gente tem que conhecer da história. E a partir disso vai enfraquecer até uma hora que acaba o padrão ouro de vez lá nos anos 70, e aí esse gráfico faz essa curva ascendente, que é o quê? É uma inflação constante, mesmo que a inflação, o pessoal fale, a inflação está baixa, está controlada, ano após ano isso vai destruindo o poder de compra da moeda. Então perceba que quando não tem mais esse lastro, não tem mais essa trava, os governos vão aumentando o gasto, vão fazendo tudo o que eles querem fazer e destruindo o poder de compra da moeda. Então dá uma olhadinha aqui, uma outra ótica. O poder de compra de $100 desde lá de 1789 a 2021. Você vê lá o que $100 comprava, tinha ondas de inflação e de deflação, e depois que quebra lá de vez, não tem mais lastro, chamado dinheiro, né, se torna moeda fiat, sem lastro nenhum, os caras vão gastando, os caras vão fazendo, vai ter uma inflação constante, mesmo que pequena, e isso vai, ó, destruindo o poder de compra do dólar ali quase, né? Você vê que $100 comprava em 1789, não é? O poder de compra de $100 agora aí já praticamente virou pó. Isso a gente está falando dos Estados Unidos. E agora, vamos dar uma olhadinha nos dados brasileiros. Aqui a gente tem, desde 1995, início do Plano Real, a variação anual da oferta monetária no Brasil, linha branca, e a variação dos últimos 12 meses da inflação oficial, que é o IPCA, em amarelo. Perceba que na pandemia a gente teve também um aumento brutal da oferta monetária, que rivaliza com aumentos que aconteceram, né, no passado, né, não superou esse de 2008. 2008 ainda foi a maior, só que para piorar a nossa situação, dessa vez teve uma diferença. Como eu disse, não é? Aonde o dinheiro entra e também a questão do choque de oferta. E não deu outra. Olha aí a linha amarela, que é a nossa inflação, disparando. Um ponto que eu chamo a atenção para vocês. Tem uma defasagem da sinalização. Então mostra, por exemplo, aumenta a oferta monetária, até o dinheiro entrando e provocando as suas consequências, o dinheiro novo entrando e provocando as suas consequências como inflação de preço, leva um tempo aí, às vezes leva aí 6 meses, 1 ano, etc. Então, o sinal veio quase que 12 meses atrás, de que vinha uma pancada inflacionária, ninguém nem aí, não é? E olha agora o nosso IPCA, aonde está chegando aí em 2 dígitos. A gente tem um insight importante, que é um dos principais insights desta live de hoje, que é que vocês também estão vendo no gráfico, que a oferta monetária do Brasil caiu bruscamente, chegando lá no extremo inferior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode esperar, lembrando que tem essa defasagem aí daqui a alguns meses, algum tipo de alívio na inflação. Ela pode continuar fazendo um pico, mas em algum momento ela vai começar a ter um certo alívio, e a gente tem que depois reavaliar, porque a gente tem outras questões macroeconômicas, mas a gente já tem, por esta ótica, este sinal de que daqui uns meses a gente pode ter um pico na inflação, porque é uma queda brusca na oferta monetária e que impacta uma série de coisas também, desde precificação de ativos, não é? Você tem muito dinheiro entrando, dinheiro novo criando, isso aí puxa, né, o preço dos ativos lá para cima. Você tem incentivo às pessoas se endividarem, empresas se endividarem, agora a gente está meio que na ressaca, né? Você tem realmente a tendência a formar um pico inflacionário, só que é um custo social terrível, porque o próprio Banco Central já sinalizou que ele quer contrair a economia, então pode esperar aí então queda na atividade econômica, que já está sendo sinalizada por indicadores econômicos de alta frequência, aqueles que acompanham a economia no dia a dia. Já está sendo, né? A gente vai ter problemas também com endividamento, aumento da inadimplência, pode aumentar desemprego, enfim,
tudo aquilo, né, os exageros que vieram quando você tinha um excesso de liquidez, né, achando que as coisas iam melhorar, aquilo se revertendo. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver a perda do poder de compra do Brasil desde o começo do Plano Real. O Plano Real, implementado em julho de 1994, e colocamos aí o último dado disponível, setembro de 2021, isso vai piorar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o que você comprava com R$100 no começo do Plano Real, você ia lá com R$100 no mercado, sei lá, você comprava. Hoje, na média, você vai precisar de R$693. Quase, não é? 7 vezes mais. Então, a destruição do poder de compra da moeda, mesmo diante do plano de estabilização mais bem sucedido da história do nosso país, a perda de poder de compra da nossa moeda é brutal. Brutal. Está falando aí de mais de 80 e poucos % de perda de poder de compra desde o nascimento do real. E qual que é o problema agora? O problema agora é que a gente está vendo uma inflação acelerada, né, acontecendo, as pessoas começaram a perceber isso, e ao mesmo tempo, os investidores, poupadores, todo mundo, todo país, outros países também aconteceu isso, a gente teve que lidar com a chamada repressão financeira. O que é a repressão financeira? Que você, mesmo fazendo tudo certo, se você só investe no Brasil e faz tudo certo, compra tesouro direto, compra fundo imobiliário, investe em ações, você apanhou pra caramba o seu portfólio. Isso é repressão financeira, você não tem onde correr, mesmo considerando investimentos de baixíssimo risco. Você vai lá e apanha da inflação, você perde poder de compra. Você investe e mesmo assim você consegue comprar cada vez menos coisas. Agora, quem investiu no exterior, se protegendo do risco Brasil, já teve uma melhora em relação a isso. E mesmo no exterior, como eu falei no último domingo, a gente deu o primeiro passo. Investir no exterior, ok, foge do risco Brasil e tal. Só que agora, a partir de agora, os portfólios vão se diferenciar daqueles que também destinam parte dos seus investimentos no exterior. Também que tipo de ativo que você está se expondo e classes de ativo que você está se expondo para lidar também com a tempestade perfeita da inflação no exterior e também lidar com uma série de fragilidades que estão acontecendo. Então, o que a gente teve nessa última semana? O Banco Central, aí, quarta-feira passada, aumentou a taxa básica de juros para 7,75. Ele vinha aumentando de 1 em 1 ponto percentual, aumentou 1,5 ponto percentual. Sinaliza que vai aumentar isso para dezembro, mas vamos dar uma olhadinha se o mercado está achando isso. O mercado está precificando, neste momento, 206 pontos base, ou seja, um aumento aí de pouco mais de 2 pontos percentuais na próxima reunião do Copom, que é dia 8 de dezembro, colocando a taxa básica de juros, a Selic, praticamente em 2 dígitos ainda esse ano. Mas a gente sabe que como o Banco Central ainda está muito atrasado em relação à inflação, ele vai, né, ter que fazer um ajuste ainda mais intenso. Então, da mesma maneira que ele ficou muito complacente e abaixou a taxa e manteve ela lá nos 2%, falou que a inflação era temporária, a coisa foi pegando, e aí ele começa a correr, você também tem de outro lado uma questão muito séria, que foi o tema da última live do domingo passado, que é o Brasil está tendo um problema sério de ataques a regras fiscais. Regras fiscais, elas existem para proteger o país, proteger a economia de interesses de curto prazo. Interesses de calendário eleitoral. Você tem uma instituição, algo institucional que bloqueia aquilo. Ah, não, eu quero aumentar o gasto porque é eleição, ou por causa disso, ou por causa do sei o quê, e a instituição te barra e fala, não, você tem aqui essas instituições, regra fiscal, lei de responsabilidade fiscal, teto dos gastos, para bloquear isso, não é? E colocar o país numa rota de médio e longo prazo sustentável. Rota, quando a gente fala, é de endividamento, porque quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que cobrir isso, e cobre com dívida. Hoje o que está acontecendo? Que o governo está tendo, né, que já nos últimos anos, desde 2014, ele está no vermelho. Este ano, as contas públicas, elas até melhoraram, mas justamente por conta do quê? Do aumento inflacionário. Ela dá uma falsa ilusão no curto prazo, porque ela, né, infla, de certa forma, o PIB, infla, de certa forma, a arrecadação do governo, só que ela gera distorções. E aí vem depois o quê?
aumenta a taxa de juros, aumenta o custo da dívida. Se já tem uma dívida num patamar elevado, a coisa vai se pegando. Lembrando que hoje mesmo, vocês vão aprender a calcular quanto que o governo tem que economizar em 2022 para a dívida PIB ficar no patamar do último dado que foi divulgado, que é 83% em relação ao PIB na metodologia brasileira. Na metodologia do FMI é mais de 90%, mas a gente vai dar uma olhadinha na metodologia brasileira. Tá, então a gente tem aí o Banco Central brasileiro correndo atrás, tal, só que do outro lado a situação fiscal cada vez pior e o Brasil perdendo a âncora fiscal. E isso passa a exigir mais taxas de juros, mas ao mesmo tempo cria uma outra armadilha que a gente falou no último domingo, chamado dominância fiscal, que é o seguinte: o Banco Central aumenta os juros para combater a inflação. Aí aumenta o custo da dívida. Ao aumentar o custo da dívida, dá uma percepção de risco muito maior. Isso bate no dólar. O dólar puxa a inflação. O Banco Central, se aumentar a taxa de juros, aumenta o custo da dívida. É um círculo vicioso que você utilizar a política monetária não resolve. Você tem que... A única forma de você sair dessa armadilha é através do ajuste fiscal. Você não tem jeito. É uma dominância perigosa. Hoje saiu um artigo na Folha do ex-presidente do Banco Central entre 1999 e 2002, o Armínio Fraga, que inclusive foi até ele que estabeleceu as metas de inflação, o regime de meta de inflação que está até hoje. Então a gente está vendo tudo isso, mas olha só o que está acontecendo, mesmo com o Banco Central aumentando a taxa de juros. Isso aqui é inflação implícita, o chamado break-even. Ele é calculado com base nas negociações dos títulos públicos brasileiros, ou seja, a galera botando grana de títulos indexados à inflação e títulos que não são indexados à inflação, para ver que inflação que o mercado está precificando para esse período, inflação implícita. E para este gráfico aqui, que vai desde lá de 2016, a gente tem a inflação implícita para 2 anos. Dá uma olhadinha na pancada que deu nas últimas semanas, parece um foguete decolando. Mesmo com o Banco Central com um ciclo de aperto monetário em andamento, mesmo com o Banco Central sinalizando novos aumentos, você tem uma pancada para cima, as expectativas inflacionárias totalmente desancoradas, justamente porque você tem essa combinação explosiva de perda da âncora fiscal com um Banco Central atrasado em relação à taxa de juros. E para piorar a nossa situação, como a gente viu no começo da live, o cenário externo, que era maravilhoso por muitos anos, favorável ao Brasil, começa a mudar, começando por um dos motores de crescimento da economia global, que é a China, o principal parceiro comercial do Brasil, começando a se deteriorar e lidando com uma série de distorções e problemas no mercado de dívida lá, porque teve muito exagero. E aquela velha história. No mundo, no geral, pensa assim, pessoal, pode anotar. Você teve, por muitos anos, a era do dinheiro barato, que eu descrevi lá também no começo da live, que foi permitida também por conta da China inundando o mundo com seus produtos, exportando deflação. Com isso, você podia manter as taxas de juros baixas. E aí você incentivava endividamento de governos, famílias, empresas, projetos que nunca seriam aceitos em condições normais, sendo aceitos. Distorções na precificação de ativos, então, por exemplo, títulos de renda fixa no exterior, você colocando no mesmo balaio de gato, tanto um emissor, que é um bom pagador, quanto um cara que é péssimo. Então vocês viram aí até isso acontecendo com títulos soberanos, por exemplo, da Grécia, né, pagando igual à Alemanha. Então você tem uma série de distorções, aí você tem os primeiros sinais da reversão disso. E isso é um gatilho poderoso. O fim da era do dinheiro barato é como se você abaixasse a maré e, como diria o Warren Buffett, você vê quem está nadando peladão ali no meio e começa a vir à tona. Você vê que na China a gente está vendo já problemas no mercado de crédito lá, destaque que vocês têm visto nas últimas semanas da Evergrande, né, a segunda maior incorporadora, que é só a ponta do iceberg, tem uma série de problemas no mercado de títulos da dívida. Tá, mas esse problema também da inflação implícita, não é só do Brasil. Dá uma olhadinha nos Estados Unidos. Aqui tem a inflação implícita lá, utilizando os títulos do Tesouro Americano para fazer a mesma conta, os indexados à inflação, não é, em relação aos nominais, e está lá no maior patamar das últimas décadas.
Se pegar prazos maiores da inflação implícita para 5 anos, maior patamar das últimas décadas. Pegar para 10 anos, também. Só que lá ainda tem um problema. O Banco Central americano não começou a se movimentar. Ele está ali extremamente complacente. Então, o mesmo movimento que a gente tende a ver, que a gente já viu no Brasil, de o Banco Central, né, começando a correr, tendo que aumentar o ritmo dos juros, tende a acontecer nos Estados Unidos. Só que lá, principal economia do planeta, também acontecer no Banco Central Europeu. Isso aí é uma paulada em termos de liquidez mundial e uma paulada, não é? Uma pancada na era do dinheiro barato que tem as suas implicações desde a atividade econômica, precificação de ativos, pega os endividados em cheio, vem à tona aqueles projetos que não deveriam ter sido aceitos, em condições normais não seriam e foram aceitos, coisas absurdas, e aí vem tudo à tona, escândalo, vem isso, então, né, a gente já tem que ir acompanhando, mas só para mostrar para vocês que a tempestade perfeita para a inflação, a combinação do aumento brutal da oferta monetária, combinado com um choque de oferta por conta da pandemia, e a forma como esse dinheiro novo entrou, se espalhando por todas as economias, não somente restrito ao mercado financeiro, criou isso que a gente está acompanhando, mundo afora, e não, o Brasil tem as suas particularidades, mas, no geral, a gente tem essa situação dessa tempestade perfeita, e isso, né, quando bate na inflação de preços, principalmente ao consumidor, isso pega em cheio aí os bancos centrais que estavam lá, não, vamos levando, deixa tocar a música. Não quero que acabe esse baile, quero ficar tranquilo. Eles começam a ter que, né, se movimentar, e quem não se movimenta vai ficando atrasado. Por exemplo, pela regra de Taylor, tem até um post no meu feed, vocês podem ver lá, que até eu comento do Brasil, pra vocês terem uma ideia dos Estados Unidos, a taxa básica de juros dos Estados Unidos, ela deveria estar acima de 6,6%, se não me falha a memória, e ela está 0 a 0,25%. Então o ajuste lá, quando tiver que ser feito, vai ser brutal. Isso tem todas essas implicações. E vocês também estão vendo esses problemas de cadeias de produção, desalinhamento da estrutura produtiva, falta chip, falta tal produto, ficou lotado, né? Não tem mais container, os portos lotados, justamente porque o mundo já tinha uma fragilidade e uma restrição nas cadeias de produção do mundo afora, as cadeias de produção globais. E ao turbinar a demanda e essas cadeias de produção sofrendo choque de oferta, você pressionou ainda mais o problema. Ficou muito mais aflorado, você gerou muitas distorções localizadas e isso não se resolve no curto prazo. E a gente ainda vai ter que lidar com esses problemas de desalinhamento da estrutura produtiva muito tempo. Também pense a estrutura produtiva como uma linha do tempo, né? De você pegar lá desde a extração das matérias-primas, processar, pode ter parte de industrialização, até chegar na parte lá de estoque e venda para o consumidor final. Você tem toda uma linha do tempo de desenvolvimento em relação a isso, né? Mas voltando aqui, vamos dar uma olhadinha na curva de juros que a gente viu na semana passada, a atualização, e fazer um link importante com as empresas brasileiras, que é uma pergunta que eu fiz até nos stories para vocês, que foi, Bolsa Brasileira tá barata, tem alguma coisa acontecendo, etc e tal. Tá, primeiro vamos dar uma olhadinha na curva de juros. Curva de juros, lembrando, no caso aqui a gente tem juros futuros, calculado pelo DI futuro, desde lá dos dias de hoje até 2030 e pouco, e aí você tem quanto o mercado está precificando cada taxa, em cada período, em cada ano, determinada taxa de juros. E isso é utilizado para você precificar. Quanto que eu vou precificar, por exemplo, um título que vai vencer em 10 anos? Você tem que ter um balizamento. E a curva de juros, ela serve também para isso, né? E também para a gente ver, né, sinais de como está o mercado enxergando a economia à frente ou não, conforme a inclinação dela. Então, calma lá. Linha laranja é a curva de juros do último pregão desta sexta-feira. Vocês viram aí que ela vem se deslocando e subindo e não tem nem comparação com a de um ano atrás. Então a gente teve uma mudança brutal nas taxas de juros para todos os períodos. A linha verde aí do gráfico é para se assustar mesmo, é a curva de juros precificada 5 anos atrás. 5 anos atrás, em 2016. Veja que boa parte dos vencimentos a gente está precificando acima de 5 anos atrás, onde o país enfrentava uma série de incertezas, um monte de coisa, risco político, não é? Vindo de uma recessão ali, enfrentando uma recessão terrível.
justamente por a piora dessa percepção, né, a perda, né, o início da perda da âncora fiscal batendo em cheio. E quando a gente tem essa mudança na curva de juros, tem impacto na atividade econômica, decisões de investimentos produtivos, tem impactos no mercado financeiro, tem impactos na precificação dos ativos. Então, você vai precificar os ativos, mais comum, você vai lá ver os fluxos futuros, quanto que vai ter lá, e traz para valor presente, por exemplo, para ver qual seria, entre aspas, o preço justo hoje. Enfim, então você teve uma mudança na taxa de desconto que pegou em cheio, os ativos brasileiros, sem falar, né? Isso também acontecendo, a gente vai ver depois a percepção no exterior quando a gente chegar no CDS, que é aquela espécie de seguro contra o risco de calote. Então a coisa é realmente pegando, não é? No caso de fundos multimercados no Brasil que estavam expostos no DI Futuros, teve uma chuva de stops, prejuízo, porque o pessoal achava que não ia disparar o juro, boa parte, enfim. Problemas também agora, né? A gente tem que tomar cuidado com o crédito privado no Brasil também, porque tem muitos fundos sendo lançados com resgate diário, carregando títulos que tem pouca liquidez ou nenhuma liquidez e prazos muito longos. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas agora vamos dar uma olhadinha. A gente viu a curva de juros, mas vamos ver na prática, não é? Afinal, aqui é conhecimento de base aplicado e cada um formar a sua própria opinião. Quando a gente vai fazer o valuation e calcular o tal do preço justo, a maior parte das empresas elas utilizam um mix, não é? De capital que elas pegam dos próprios sócios, chamado capital próprio, e o capital de terceiros, que é o endividamento que ela tem. Para você saber, então, qual que é o custo disso, né? O custo de capital da empresa, tem uma métrica chamada custo médio ponderado do capital, que eu vou ver dentro da estrutura de capital, quanto representa o capital próprio e o de terceiros, e qual que é o custo de cada um, e fazer um cálculozinho simples para ver isso. Então vamos dar uma olhadinha como o custo de capital das empresas está subindo ou não, porque lembrando, quando o custo de capital das empresas sobe, o custo médio ponderado do capital é justamente, né, o que é mais utilizado como taxa de desconto. Então eu vou lá, projeto lá os fluxos futuros da empresa, quanto ela vai ter lá de lucro, etc e tal, faço tudo, análise do valuation bonitinho, e trago para o valor presente esse fluxo de caixa para ver qual que é o valor hoje da empresa com base nisso. Quando você tem uma taxa de desconto que sobe, isso é um princípio de matemática financeira básica. O valor presente cai. Por exemplo, um preço justo de 90 para 100, você tem uma taxa de juros de 11,1. Agora, se a taxa dispara para 25, o valor presente cai para 80, porque para transformar para 100 de novo, de 80 para 100, seria 25%. Então, é um princípio de matemática financeira básica. Depois dá uma olhadinha aí, fluxo de caixa, essas questões aí, como calcular valor presente, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, anota essa regra. Sobe a taxa de desconto, cai, né, o valor presente, porque só se você achar que num cenário ainda mais otimista os fluxos vão ser ainda maiores e blá, 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 não passar no teste de consciência. Vamos considerar que está tudo, né, já está estimado, o mercado otimista, não é? Então vamos dar uma olhadinha. A primeira empresa que eu separei para vocês, para a gente ver esse custo médio ponderado do capital, é a Petrobras. Essa linha amarela é o custo médio ponderado do capital em percentuais ao ano desde 2012. Dá uma olhadinha como nos últimos meses ele disparou e começa a se dirigir para o patamar superior. Então teve um aumento do custo médio ponderado do capital para a Petrobras. Taxa de desconto, se for fazer lá a continha e tal, etc. Vamos ver agora a da Vale. Vale do Rio Doce, se aproximando do patamar ali do recorde da última década de 2015. Está subindo também. Vamos ver agora a Ambev. Você pode olhar de várias, depois a gente pode fazer no próximo domingo, de empresas americanas. O próximo é da Ambev. Olha aí a Ambev, o maior patamar da última década já. Não é a troco de nada a precificação das empresas brasileiras. Teve uma mudança na taxa de desconto, teve uma mudança no custo de capital das empresas. E se a gente olhar na ótica das empresas, se a gente olhar, por exemplo, das famílias, que a gente olhou, famílias brasileiras, que estão no recorde de endividamento diante desse ciclo de aperto monetário que está só no começo, é bem terrível. Vamos ver agora a Braskem. Braskem também ali subiu, disparou para o extremo superior aí da última década.
E por último aqui eu separei hoje, depois vocês podem até mandar sugestões para a gente analisar isso, empresas americanas, a da Magalu também. Dá uma olhadinha na da Magalu. Você vê que o custo médio ponderado do capital entre 2019 e 2021 estava lá embaixo. Lá embaixo. Só por isso já impulsiona, adivinha o quê? O preço justo, entre aspas, das empresas, se fizesse o cálculozinho do valuation. Então a gente viu Petro, Vale, Ambev, Braskem, Magalu, uma das maiores, né? A gente pode ver no próximo domingo de outras empresas brasileiras, se vocês quiserem. A gente pode ver também de empresas americanas, a gente pode comentar isso. Então, em valuation, quando a gente vai falar se uma bolsa está barata ou cara, tá? Primeiro, nunca usa nada isoladamente, ou um múltiplo, etc e tal. Por exemplo, o preço-lucro da Ibovespa está barato, o estimado. Se você pegar qualquer livro de valuation, ou até aqueles do Damodaran, que são muito bons também, você vai ver que todo mundo faz um alerta. Olha, toma cuidado para não olhar um múltiplo isoladamente. Ou toma cuidado para usar o preço-lucro. Preço-lucro baixo não quer dizer que a empresa é barata. E o preço-lucro alto também não quer dizer que a empresa está cara. Você tem que olhar outras coisas. Ou fazer, como o Warren Buffett gosta, um cálculo do valor presente das empresas, o simples fluxo de caixa, enfim. Mas para isso, calcular direitinho. Calcular a taxa de desconto. Tem outras metodologias para calcular a taxa de desconto. A gente foi numa mais simples, para vocês verem o impacto, não é? O ciclo de aperto monetário, da curva de juros, isso impactando no custo de capital das empresas. A maior percepção de risco, o prêmio de risco também exigido pelos próprios acionistas, aumentando também, afinal, né, o prêmio de risco para os ativos brasileiros está subindo, você está tendo uma combinação ruim de aumento do risco político, início de perda de âncora fiscal, um Banco Central atrasado em relação à inflação, correndo atrás, que ele ficou muito tempo complacente. Enfim, vamos dar uma olhadinha. Uma das formas da gente ver até essa percepção de risco é esse indicador, que é o CDS. Lembrando que hoje ainda vocês vão aprender a calcular quanto o governo tem que economizar para manter, né, a relação da dívida PIB, e também vou comentar rapidamente se a gente vendesse reserva para pagar dívida, o que aconteceria, etc. Tá, esse é o CDS desde lá do final de 2020, não é? Minto, final de 2019. E a gente tem aí que hoje que é uma espécie de seguro contra o risco de calote dos títulos soberanos brasileiros, ou seja, é um termômetro para a gente ver a percepção de risco, principalmente no mercado internacional, em relação a ativos brasileiros, porque como títulos soberanos têm uma classificação de risco considerado o menor risco de crédito, quando você tem sinais vindo dos títulos soberanos, isso afeta ainda mais, por exemplo, as empresas. Se fossem captar recursos no exterior hoje, elas pagariam taxas de juros muito maiores do que elas estavam pagando tempos atrás. O próprio Brasil, se fosse no mercado internacional hoje, pagaria. E está na máxima do ano, não para de subir, continua a sinalização ruim para ativos brasileiros, e isso combinado ao aumento do risco político. Quando eu falo aumento do risco político, a gente olha um indicador quant mesmo, a gente não olha, não é subjetivo, tem um que chama GeoQuant, posso até mostrar um domingo para vocês, que usa uma série de atributos para mensurar o risco político de vários países, entre eles o Brasil, está na máxima ali dos últimos anos. Ano que vem a gente tem um ano eleitoral e tende a ter um calendário extremamente turbulento. E então a gente tem esta situação. Vocês viram lá de quem é a culpa da inflação? Quem que tem o monopólio da oferta monetária? O governo. O governo que faz isso, ele não tem nenhuma trava, não tem nenhum laço, então ele vai emitindo. Se era uma proporção superior, a inflação, as consequências, enfim, a gente está fazendo uma baita jornada nessa noite para tratar esses conceitos. Agora, vamos dar uma olhadinha em como calcular quanto o governo tem que economizar. Por quê? Porque aqui a gente tem um outro insight extremamente poderoso na noite de hoje, que é o seguinte: todo esse risco fiscal, esse início de perda de âncora fiscal, essas preocupações, se o governo começa a se endividar demais, e o que começa a ser questionado toda a sociedade, os investidores domésticos e estrangeiros, empreendedores, todo mundo, será que vai ter capacidade de honrar? Ou eu quero taxas de juros ainda maiores para financiar esse cara aí que está devendo cada vez mais? Ou será que em última instância os caras vão monetizar a dívida? Ou seja, vão lá imprimir dinheiro para me pagar e isso gerar uma inflação muito elevada?
ou até mesmo um fenômeno de hiperinflação, aí alguém deve perguntar, isso já aconteceu no Brasil? Já aconteceu nos anos 90, a hiperinflação justamente, né, dentre as suas causas, uma delas justamente, literalmente, monetizar, confisco, monetização da dívida. Tá, olha só como a gente calcula isso. A dívida PIB hoje do Brasil na metodologia brasileira, depois a gente pode fazer uma live só explicando as diferentes metodologias, que tem uma internacional que todos os países usam, só o Brasil que não, mas vamos ficar só na brasileira hoje, para a gente entender isso. 83% do PIB é a relação dívida-PIB, e é isso que o mercado e a agência de risco olha na hora de classificar. Se isso começa a subir muito, opa! É um sinal de alerta. Aí alguém pergunta, mas Richard, tem países que tem uma dívida PIB elevadíssima e ninguém tá nem aí. Tá, mas o perfil da dívida brasileira é um perfil de dívida, a maior parte de curtíssimo prazo, por exemplo, Tesouro Selic. Então tem prazo curto, agora ficando com um custo de dívida ainda maior, uma paulada, tem a maior parte desses títulos, e denominada na moeda real, que é considerada uma moeda de país emergente. E aí vem aquela história, quanto que o governo tem que economizar para estabilizar e ficar nesses 83 e não piorar? Porque a gente está numa situação perigosa. De um lado, a gente está vendo o aumento da taxa básica de juros e da curva de juros se deslocando, e com isso, aumentando o custo da dívida, ela se tornando cada vez mais cara, a gente vai ter que pagar mais e mais juros da dívida. E do outro lado, lá no denominador embaixo ali, não é? No PIB, o PIB que já começa a ser estimado um crescimento de 1% para 2022 e já teve até uma análise do Banco Itaú falando em recessão e uma queda de 0,5% da economia. Tá, vamos fazer então a conta. Olha só, pega o papel e caneta, anota, que vocês vão deitar e rolar em termos de análise e acompanhando o cenário. A fórmula é muito simples, pessoal. Como é que é a fórmula? Para a gente saber quanto precisa do tal superávit primário. O que é o superávit primário? É tudo que o governo arrecada em tributos, as despesas não financeiras, atenção, não financeiras, o resultado disso é chamado de resultado primário. Aí depois que ele paga os juros da dívida é resultado nominal. Mas normalmente o governo até 2014, de 2003 a 2014, ele fazia superávites primários constantes e utilizava, né, esse superávit para abater dívida e não deixar que ela acelerasse. Então, simplesmente para manter a dívida PIB em 83%, como é que a gente faz a conta? A formulinha é você pegar a taxa real, ou seja, descontada a inflação do custo da dívida, menos o crescimento real do PIB, ou seja, o crescimento do PIB naquele ano, e multiplicar pela relação dívida-PIB atual. Quer ver um exemplo numérico? Vai ficar bem mais fácil. E uma situação real que pode se materializar ano que vem. O custo real da dívida pode ficar até mais, dependendo da intensidade do ajuste. Tá, mas vamos considerar 5% em termos reais. Se você olhar lá o Tesouro Direto, você vai ver que tem um monte de papéis, Tesouro IPCA pagando mais de 5%. Faz sentido olhar lá pré-fixado, expectativa inflacionária, mais ou menos 5% em termos reais. O crescimento para ano que vem, estão estimando na média por enquanto, mas tem um processo de revisão para baixo disso em 1%. A dívida PIB, como eu falei, é 83%. Você fazendo as continhas, você chegaria que para manter a relação dívida PIB, o governo precisa economizar no que vem com essas premissas, depois você vai mudar as premissas na sua casa, você vai fazer as contas, 3,32% do PIB, que daria aí quase uns 300 bilhões de reais ele arrecada os tributos, paga as despesas não financeiras e sobra 300 bilhões de reais para ele abater lá as dívidas. Olha só, é um ajuste que só acontecia lá já quase uma década atrás. Então é alguma coisa muito significativa, lembrando que a gente está no vermelho desde 2014. A melhora que aconteceu recentemente é fruto da inflação e que a inflação está gerando suas consequências. Então ela faz você comemorar no curto prazo, mas no médio prazo ela é uma bomba, uma pancada no país, na economia e principalmente também nas contas públicas. Agora vamos botar um cenário considerando um crescimento ainda pior. O cenário que o Itaú colocou. Custo real da dívida 5%, crescimento do PIB, uma queda de 0,5%, dívida PIB 83%, você fazendo as continhas,
Lembrando que você transforma em termos decimais ali para fazer a formulinha, tal, sem nenhum mistério. 4,57% do PIB, para manter em 83. Sabe quando que o Brasil fez isso? Na história? Nunca. Nunca. Na história do Plano Real? Nunca. Nunca. A gente está falando aí de, sei lá, 300 e pouco, 400 bilhões de reais. Nunca fez essa economia. Nunca. Então é um cenário realmente que você pode esperar para o ano que vem, para o que vem se desenhando, e o mercado já vem precificando isso, é um aumento da relação dívida-PIB, e às vezes de forma acelerada, o que vai gerar ainda uma percepção de risco, né? Tende a gerar uma percepção de risco ainda pior. E agora eu quero mostrar aqui, para finalizar, a curva de juros de novo. Enquanto isso aqui eu vou abrir os comentários aqui para a gente já ir para o encerramento. A curva de juros, dá uma olhadinha aí em laranja, como ela subiu e ficou mais ou menos estável, e tem alguns pontos que ela está inclinando. Quando a curva de juros começa a inclinar para baixo, ou seja, se tem uma situação que prazos mais longos pagam taxas de juros menores, é o mercado começando a precificar recessão. Tudo bem que tem uma defasagem para acontecer isso, é a tal da inversão da curva de juros que a gente viu acontecer na economia global nos Estados Unidos, no ano passado, em meados de 2019, na verdade em 2018, desculpa. Só que demora lá, às vezes 6 meses, um tempo para se... Então o mercado já vai começando a precificar a recessão, que seria terrível. Porque você tem uma combinação de aumento do custo da dívida e uma derrubada da atividade econômica. Então a relação dívida-PIB, opa, lá para cima. Outra, se ficasse totalmente assim, flat, a gente tem uma outra situação que é ainda mais perigosa. Curva de juros inclinada positivamente, ou seja, quanto mais longo o título, mais juros ele paga. Uma economia saudável, normal, etc. Quando ela inclina para baixo, recessão. Se ela fica flat, aí é um dos sinais mais perigosos que tem, que é um sinal de crise financeira, que você não tem na precificação da curva de juros a distinção entre os prazos de vencimento. É uma crise financeira à frente. Sabe quando que apareceu esse sinal na curva de juros dos Estados Unidos? Antes da crise de 2008. Antes da crise de 2008. Então, pessoal, hoje vocês sabem como responder. Quem é o culpado pela inflação? Como é que é a dinâmica? Gráficos de séculos lá, desde a independência americana. Análise da situação do Brasil. Os pontos principais que a gente tem que se preocupar e a gente tem que ficar atento. Os próximos domingos a gente vai avançando, vai enxergando, né, e destrinchando. Vimos o aumento do custo de capital das empresas brasileiras, isso impactando a precificação, não é? E aí aquela história, se a bolsa brasileira está barata, então, né, todas essas questões, não é? A perda, o início da perda da âncora fiscal. Então eu quero que todo mundo vá e tire aqui um print, né? Vamos tirar um print aí fazendo soquinho e reposta lá, me marca para que eu... Posta lá, me marca para eu repostar, coloca seu feedback. Hoje a gente teve mais a segunda live de 7 encontros. Vocês estão vendo que são insights importantes, é um conteúdo realmente de outro patamar, gratuitamente para quem está nessa experiência online. Então todo mundo aí, tira o print, me marca, reposta, né, pessoal? E queria também dar um recado para vocês, que é o seguinte, amanhã, pessoal, né, o próprio Bitcoin, não é? Ele tem sido o melhor professor de economia, né? As pessoas começaram a entender muito da inflação, essa questão da oferta monetária, de quem é o culpado, né? E que é quem tem o monopólio da oferta monetária e destrói o poder de compra da moeda. Teve até uma pesquisa que saiu na Bloomberg, fazendo um modelo muito interessante de fatores, e viram que os investidores estão usando o Bitcoin mais ainda como proteção com a inflação, enquanto o ouro sendo mais utilizado contra incertezas econômicas, não é? Então, esse modelo de fatores mostrou justamente isso. E a gente tem, então, amanhã, segunda-feira, vai abrir o treinamento, o Master em Bitcoin da Tatá, que para mim é o melhor conhecimento de base disparado,
e que você vai aprender de A a Z, não é? Funcionamento do blockchain. Eu fui responsável por 2 módulos, gerenciamento de riscos, DeFi, NFTs, enfim, essa revolução que tá. E vou ver se o pessoal disponibiliza aí algum tipo de cupom para eu dar um desconto aí, porque abre amanhã. Vou ver se eu consigo disponibilizar um cupom para vocês comprarem aqui, que tiver interesse. Já tá aí o link, adquirir. É esse link exclusivo do Richard que tem 20% off. Então coloca aí, cadê o link? Para eu deixar aqui fixo. Eu não vi aqui. Tem como botar de novo? Vamos ver. Tem um delay. Aproveita, pessoal, porque não só investidor, os profissionais têm que entender, esse é um movimento mais interessante desde a época, não é? Da invenção da internet, o desenvolvimento. Então, Master em Bitcoin vai ser um negócio... Já teve a primeira geração, o pessoal gostou bastante. O pessoal pediu para mostrar o cachorro aí, né? O cachorro fica brincando com os brinquedinhos, late, participa da live, enfim. Faz parte, né, pessoal? Faz parte. Então depois eu... Não apareceu. Eu vou colocar nos stories, então. Vou colocar nos stories, então, para vocês. E, de coração, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E, o pessoal perguntando se as lives, né? A live não fica salva no Instagram, não é? Tem o pessoal, não é? Os membros da Convex pedindo, vou ver se eu consigo colocar lá na plataforma para vocês, não é? Temos ainda mais 5 encontros. Espero que vocês tenham gostado. Vamos mudando de patamar, conhecimento de base aplicado, para vocês formarem a própria opinião. Eu quero ver vocês por aí, não é? Realmente em discussões civilizadas de altíssimo nível, contribuindo para o trabalho de vocês, empreendedorismo, para o país, não é? Produzindo conteúdo, enfim. Só tenho a agradecer, então, todo mundo que ficou até agora, pessoal. Grande abraço para vocês, ótimo domingo, espero que tenham tido um final de semana maravilhoso. Desejo também uma semana incrível para vocês. Grande abraço, pessoal, até domingo que vem, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal!